É, bom, eu vou chamar as pessoas aqui. O Christian acabou de sair para ir no banheiro, eu vou falar. Então ele vai ser o último a subir no palco. Bom, Juan, por favor. Cristóbal. Olá. E Roberto, por favor. A gente está chamando aqui, e o Christian, que está no banheiro, daqui a pouco ele chega. A gente vai falar um pouco sobre o mercado, sobre duas vertentes, do lado de quem vende, do lado de quem compra. E então a gente quer trocar um pouco de ideia e entender como isso está acontecendo entre essas pessoas. E eu e o Christian vamos falar. Eu vou falar em português porque não falo espanhol. Tentamos nos entender. Tá bem? E agora a gente pode esperar o Christian. A gente fica sentado. Cadê o Christian? Christian Cruz. Bom, eu vou começar. Primeiro, puxando o assunto com o Juan. A Huerta começou quando vocês saíram de UBA, né? Da UBA. Quando vocês se formaram. E o Google Fonts comprou diversas fontes de vocês logo no começo, assim. Sí. Isso, né? Sí, o sea, Google Fonts, primeramente pensábamos que eran fuentes gratis y listo, pero Google compra o sea, les paga a los diseñadores para que liberen esas fuentes, que no solamente son gratuitas, sino tienen que ser de código abierto, o sea, open source. E aí, por exemplo, tem algumas... O Cris chegou. Christian Cruz, pessoas. A Alegreia é uma das fontes, por exemplo, que você tem no Google Fonts. Sim. E existe uma versão Pro, que é paga no MyFonts. Qual é a diferença de uma para outra? Assim? En realidad la versión Pro tiene más variables, tiene más pesos, tiene un set de caracteres extendido y tiene más cosas OpenType, digamos, más features y cuestiones de OpenType. Pero el año que viene, supongo, ya estaríamos lanzando una versión nueva de Alegreya que va a ser gratis. Va a ser, o sea, ya la Pro no va a existir más. Va a ser una Alegreya que va a tener cirílico y griego, y tanto Alegreya como Alegreya Sans. Entonces ya la Pro va a dejar de existir porque la fuente libre creció más que la Pro, ya no tiene razón de ser. Bom, eu não apresentei o Cristóbal, na verdade o Cristóbal vai falar amanhã, mas tem um livro aí que chama Como Desenhar Tipos, do Esboço à Tela. Ele é um dos escritores desse livro, eu acho que vocês já conhecem o livro. Então, não vou me estender muito porque a gente não tem muito tempo. Cris, sua vez de perguntar. Bom, eu queria aproveitar também ainda a questão de fontes não latinas, né? Foi legal que acabou de ter se apresentado. O quanto que isso veio de vocês, a necessidade de fazer fontes não latinas, ou quanto que foi o Google que pediu? Da onde que vocês perceberam essa demanda por cada vez mais fazer fontes não latinas e o impacto que isso tem de vendas? Se isso realmente, ou vendas ou fontes livres, se isso realmente ajuda a versão latina também a ser mais distribuída. Pero voy a repetir por si no entendí. Pues sí, se ayuda diseñar no latinas a ver de otra forma las latinas. Não, se ajuda na comercialização da versão latina, o fato de ter uma não latina. Da onde que veio essa motivação? Lo que pasa es que todas las no latinas que hemos hecho son fuentes libres, o sea que no vendemos. Entonces no puedo saberlo. Sí. Não, mas, por exemplo, se no Google Fonts se dá para perceber que aumentou o uso da versão latina a partir do momento que tinha uma versão não latina junto. Pues es que no lo he revisado bien. Se podría ver, porque se podría analizar por los países que lo usan.
Pero, por ejemplo, la mayoría de los sitios que usan fuentes, nuestras fuentes son generalmente Estados Unidos. Habría que ver cómo se desempeña, por ejemplo, Bitter en ruso. O bueno, ahora a partir de la extensión de Alegreya, a ver si en Rusia la empiezan, o en Rusia, en Serbia, no sé, Bulgaria, empiezan a usarla más, ¿no? Creo que hay también una responsabilidad de justo lo que mencionabas, ¿no? De si tú no conoces la lengua, no tienes, no lees en ese sistema de escritura, ¿cómo puedes después decir, bueno, pues esta es mi propuesta? ¿Crees que es necesario estar en contacto con diseñadores que sí conozcan esos sistemas? ¿Cómo piensas que puede ser? Sí, fundamental, es fundamental. Hay cosas que nosotros no nos damos cuenta, pero las tenemos internalizadas. Por ejemplo, una L mayúscula es una letra que arruina la palabra, porque tiene una contraforma muy grande, ¿se entiende? O una R minúscula. Debajo deja mucho aire, entonces eso no es bueno para el ritmo de una palabra. Ahora, uno como diseñador puede decir, bueno, voy a hacer la L más condensada, o más condensada. Pero llega un momento que ya esa L no es una L, ¿no? Y eso solamente lo podés saber si lees esa lengua, o sea, si lees con ese alfabeto. Por ejemplo, la gamma griega, creo que es gamma, que es al revés que la L. A mí me pasa eso, yo tiendo a condensarla mucho. Entonces cuando le paso la fuente al griego que me la revisa, dice, no, eso tenés que ponerlo un poco más, porque si no, no se entiende como esa letra. Es decir, hay convenciones que solamente puede entender alguien que es nativo de ese lugar. No solamente un lector, sino creo que un diseñador de tipos del lugar. A mí me parece fundamental, sobre todo cuando es algo que es tan lejano al alfabeto latino como puede ser el alfabeto de Banagari. Quizás el cirílico, o sea, para el ruso o el griego, son mucho más cercanos al latino. Pero en esos casos creo que sí o sí uno necesita, porque no sabe ni cómo se pronuncia, no hay forma. Es una lógica totalmente distinta. Eu queria aproveitar para o Roberto justamente também como usuário, né, de tipos, né, e um bom usuário de tipos também. Você mostrou dos projetos tinha uma fonte da Martina Flor, que você até chegou a customizar depois, né, aumentar as terminações. A né? Wonderhand tem várias variações de condensação da tipografia, mas esse tipo de monoline é uma coisa que você pode enriquecer com a decoração, é uma coisa que é parte do universo tipográfico dessa letra. Então, quando a gente está fazendo esse anúncio sobre espaguete, era a fonte perfeita. Eu queria saber até como é a tua relação com os type designers e nessa relação do trabalho no dia a dia, né? Se você já tem contato com alguns, como funciona? Alguns. Quem tem muito... No meu caso, como eu trabalho com restaurantes, com publicações, mas mais na parte de livros, ou seja, você não necessita ter a fonte que acabou de sair do mercado. A revista necessita disso. Revista, todo diretor de arte necessita de ter um contato direto com os type designers, porque a fonte ela tem o momento que ela aparece também é o momento perfeito para ela ser utilizada em revista. Você tem alguns contatos com type designers que de vez em quando me mandam umas fontes e aí eu consigo trabalhar com ela para ver o quanto eu posso puxar, o quanto eu posso... e aí você encontra aplicações, você encontra clientes que usam, que a gente consegue veicular essas fontes. O Daniel Sabino, ele me mandou a fonte Silva, que é linda, e aí uma semana depois eu consegui fazer... Tem uma coleção para a Columbia University de livros russos, e aí eu fiz o logo e toda a parte de texto é sempre usando a Silva, que é linda a fonte.
Há algumas outras fontes, tipo Haltrix, que eu adoro, é linda a fonte do Daniel Sabino, mas é muito difícil. Eu nunca consegui, eu já tentei várias vezes. Você tenta, porque é linda, mas é difícil, dependendo do cliente, fica difícil. Acho que até é legal também do que foi falado nas palestras anteriores, da questão de quantidade de caracteres. Às vezes você tem uma família que tem alguns caracteres alternativos, ou você tem muitos. Mas isso é muito importante. Isso é importantíssimo para o type designer. Quanto mais possibilidade eu vou ter na fonte, a primeira coisa que eu faço é, quando eu vou ver a fonte, eu vejo se eu tenho todos os caracteres. Porque, em um determinado momento, eu vou ter que usar... Tem ornamento? Não tem ornamento. Tem variação de alternate. Tem ligaturas. É. Tem essas coisas que, de repente, vão aparecer, em um determinado momento vai aparecer. E são aquelas... É a sofisticação do design. Então, isso que você está procurando, o básico, realmente apenas quando você sabe que o trabalho tem um determinado limite. Quanto mais opções, é uma razão do que o Alejandro Pou faz tanto sucesso. É a quantidade de coisas que ele... Ao mesmo tempo que ele faz coisas, por exemplo, a ligatura do FJ, você só consegue usando a palavra fjord. Não existe a razão de usar essa ligatura. Sim. Mas é uma opção. Aí, de repente, eu posso... utilizar de uma outra determinada maneira, né? Ou seja... Eu quero saber se tem uma dica para type designers, que como é raro de ter a chance de ver alguém que trabalha com ambientação e identidade visual de restaurantes, né? Se tem alguma coisa que é extremamente necessário, não sei, fico imaginando talvez os números tabulares, números proporcionais, se tem alguma parte tipográfica que é realmente essencial. Tabulares e como se diz? Old style, proporcional. Old style, Não é necessariamente uma família com muitos pesos. Eu acho que até o Diego acabou de lançar uma que tem um monte, até é melhor você falar, tem um monte de caracteres, um monte de peso. Não vendeu nada. Mas também, também as coisas também tem um determinado momento. Tem uma coisa que às vezes também não é daqui a um pouco vai vender, não é. Não, então é que na verdade nem era a intenção falar desse projeto, mas esse projeto, na verdade, foi um estudo pessoal muito grande para mim. Mas a Indra Kupferschmidt, sei lá se é assim que se pronuncia o sobrenome dela, ela fez uma pesquisa recentemente com pessoas que compram tipografias e ela tabulou assim as coisas que as pessoas mais... a primeira coisa que ela olha quando ela vai comprar uma fonte. E bate com o que você me disse agora, porque a primeira coisa é número de caracteres. Então, não importa quais são eles. Mas se ele tem você tem 1.300 caracteres lá, no caso, tipo, se é uma fonte cheia de swashes e alternates e ligaturas, ou se é uma fonte sans que, na verdade, tem muitos acentos e um suporte. O que importa é o número. O que isso é super esquisito, mas, enfim... Nessa pesquisa ela constatou isso. Quem foram as pessoas que responderam a pesquisa, isso pode ser contestado, enfim, mas eu acho que isso é interessante que você está falando isso. Para os type designers é uma fala muito válida. Mas é porque também, por exemplo, quando você primeiro, fonte é cara, e tem que ser cara, porque a quantidade de tempo que você passa na frente do computador fazendo essas fontes. Agora também você tem que ver o designer, ou seja, toda vez que eu vou comprar a fonte, eu tenho um limited budget, que eu posso passar para o cliente, mas grande parte eu acabo não passando. Então, você vê, você tem um budget de type. Então, você tem que escolher muito bem qual é a fonte que vai... Porque o meu também é um escritório pequeno. Um escritório grande compra sem pensar muito. Mas eu tenho um budget pequeno. Então, quando eu vou comprar a fonte, eu tenho que saber qual é a extensão que eu vou ter, porque eu não sei qual é o problema que eu ainda vou ter, né? Quando eu ganho o projeto, eu não sei o problema que vai existir. Então, você necessita... Eu vou puxar uma outra pergunta, então, continuando nessa história do budget. Cristóvão, desculpa. Pode falar. Sí, tienes razón. Como hay mucha oferta de fuentes,
normalmente cuando compras alguna tienes que decidir qué cosa quieres, ¿no? Pero también pasa un poco lo que tú dices, que pueden ser 2000 caracteres y en realidad para tu proyecto necesitas 200 tal vez, ¿no? Y también creo que hay especialidades. Tal vez una fuente de Alepol pues estará llena de ligaduras porque de eso se trata, ¿no? Que parezca hecha a mano. Pero tal vez una fuente de texto probablemente no necesita tantas como podría, ¿no? Pero ahí me fijaría otro tipo de cosas, ¿no? Si tiene versalitas, la cantidad de pesos, los números tabulares que dicen, el severianos, en fin, ¿no? Como que sí, ¿no? Son como, dependiendo del uso, uno puede escoger qué cosa quiere. Y también creo que hay otro aspecto que es, antes, cuando no había tantas fuentes, uno decidía qué cosa compraba, y si compraba Helvética, ya no iba a comprar después Universe, o no iba a comprar Futura, o Gill Sans, porque había decidido que Helvética era lo que lo resolvía, ¿no? Y ahora, ante tal cantidad de fuentes, parece que podemos escoger una hoy y mañana otra. Y también creo que nos convendría de vez en cuando ser un poco más mesurados y no estar pensando en una nueva para cada proyecto, aunque sé que eso es también muy polémico, porque a veces justo quieres exactamente algo que no tiene la que ya compraste, ¿no? Entonces es siempre este conflicto entre lo conocido y explotar lo que ya compraste, y acaba de salir una que tiene una sensación y un sabor que no tiene lo que ya tengo, ¿no? Mas eu acho que a cada projeto eu tento usar uma letra diferente. É porque cada projeto ele tem, mesmo que a fonte já exista há muitos anos, a parte da graphic design é você descobrir como você trabalhar com aquela fonte. Então, toda vez você está fazendo uma coisa nova, mesmo que a fonte seja antiga. Se você, de repente, usar uma nova Garamond, eu vou tentar descobrir alguma coisa que tenha sido criado agora, que tenha o flavor da Garamond, mas que seja uma coisa que tenha uma razão de existir hoje, em vez de usar de novo, porque senão fica sendo white noise, né? Aquela coisa, você nem presta atenção. Você tem que criar a tipografia, ela tem que chamar a atenção do contexto cultural onde você vive, do lugar, do tempo que você vive, né? Essa é a razão que a tipografia existe. Cada vez você está usando uma fala que é diferente, né? A imagem da letra é a imagem da língua que está sendo falada naquele momento. Eu queria puxar um pouco para uma coisa que você comentou um pouco antes, Roberto. Você falou que quando você vai comprar uma fonte, você pega parte do budget e isso você repassa para o cliente, outra parte fica como um investimento do próprio, porque você vai poder usar aquela fonte de novo, talvez. Na verdade, eu queria que você explicasse um pouco como que o seu escritório, lida com a compra de fontes de uma maneira geral. Assim, eu sei que você falou um pouco, mas queria que você falasse um pouco mais no sentido de, assim, como que a gente encara a fonte. A fonte é uma ferramenta, a fonte é uma coisa que eu uso em um projeto, é uma coisa que eu talvez, não sei, como que vocês encaram a fonte como produto dentro do seu escritório? A fonte é o básico. Se não tiver a fonte, não tem nada. Então, ou seja, a fonte é o principal. Você escolher, você saber como é que você vai poder trabalhar, você saber como é que ela apareceu, qual é a razão que ela existe. É o principal. Graphic design não existe sem tipografia. Então, e tem essa coisa. Comunicador visual, graphic designers, tem inveja de pessoas que desenham fonte, porque a gente não sabe, a gente
utiliza, a gente manuseia, a gente pode até fazer uma fonte, mas a gente não é designer, a gente não é type designer. E type designer é uma outra... Type designer é uma coisa solitária, é uma coisa que vocês estão fazendo que é... é uma coisa extremamente frustrante, porque você não sabe o que você está procurando. É uma coisa, é parecido um pouco com arte, porque você tem uma ideia, mas você não tem a forma feita. Então você tem uma procura de você descobrir como é que aquela forma existe. Então é quase escultor, né? Você está tirando o pedaço da pedra para encontrar qual é a forma ideal. Embora você tenha, você sabe, você pode fazer um parâmetro de aonde essa fonte vai existir, para que maneira ela vai ser utilizada, que tipo de interesse você tem. É uma coisa muito pessoal e uma coisa muito intuitiva. O graphic designer não tem isso. O graphic designer você tem a relação com o cliente, né? Então você não, por exemplo, a tipografia ela só vai ter uma solução. Graphic design você tem várias soluções. Pode ser essa e de repente o cliente não gosta de verde. É essa ou é aquela outra. Você tem que resolver o problema. Enquanto que tipografia é aquela coisa específica do tempo em que você está fazendo. É uma das coisas que eu descobri quando eu estava fazendo esse curso do Type Cooper, é que quando você desenha tipografia e as pessoas não acabam a tipografia, elas abandonam porque realmente não tem mais, não conseguem mais ver aquilo que está na frente. Quando você volta, aí a pessoa já é diferente, os interesses são diferentes, aí você tem que se lembrar por que eu estava fazendo aquilo, o que eu estava procurando, o que é uma coisa tão pessoal e que é diferente, as coisas são diferentes. Super me identifico com tudo que você falou. Eu queria aproveitar justo o que você está falando também, do que foi o Juan apresentando, da questão da autogestão, que também você está falando justamente o type designer como quase um artista. Eu achei bem interessante que você começou a fala falando isso, né? Que o artista traz um problema para ele mesmo, o problema está dentro dele. E o type designer também acho que tem essas duas abordagens. O type designer que resolve um problema, ou seja, faz uma fonte específica para algum uso, não a intenção, e tem o que faz que nem ele sabe para quê. Ele vai atrás da forma, que foi um pouco do que o Juan falou, a questão formal, de buscar até a falta de herança tipográfica que a gente tem, eu diria não só Brasil, mas América Latina, né? Que a gente vai para mais soluções formais, repetir fórmulas, ao invés de tentar trazer alguma tradição. O fato de a gente não ter tradição, né? Então eu queria ver um pouco, assim, acho que na verdade estou falando para o Roberto, mas também, né, para vocês também, essa relação do quanto que impacto que isso tem no produto final da tipografia, de uma que é feita para um uso específico e uma que é para um uso mais geral. Se vocês conseguem, você como usuário, né, se você consegue perceber isso e se tem uma diferença no seu trabalho, e se para o Juan também, né, a experiência lá também de ideia, eu imagino, né, você está numa aula como aluno, você chamar a atenção do professor, tendo 200 projetos, acho que é um belo exercício de você também ter que dar um jeito de chamar a atenção, né? E se isso até se influencia teu trabalho a ser mais autoral do que se fosse para um outro caminho, né? Então acho que porque o mercado se divide muito nisso, né? Em quem faz para um uso geral e quem faz para um uso específico, né? Então até que ponto, por exemplo, se você já encontrou fontes que são feitas para restaurante, você já encontrou alguma e se ela realmente tem cara de restaurante ou se é besteira isso aí? Não. Ou seja, a fonte é determinada pelo uso. Então, por exemplo, quando você imagina, o Matthew Carter fala que a revista de moda, você tem que ter uma Didot, uma variação do Didot, que ele chama o STEM, é a anorexia do STEM, que é perfeita para a revista de moda. Então, ou seja, você sabe que você pode fazer uma variação daquilo, mas o contraste é importante em termos de revista de moda. Tem coisas que você pode relacionar um produto com a fonte, mas ao mesmo tempo você está sempre tentando quebrar a estrutura, né? Se você usa aquilo de novo, vira white noise. Acho que até o Cristóbal também, ele fez na Espinosa, que é uma fonte que vocês provavelmente vão ver amanhã. Você vai falar dela amanhã ou não? Na Espinosa? Sí. Sim, un poco. Sí, Espinosa, por ejemplo, son muchas fuentes, son 10 fuentes. El repertorio de caracteres no es muy amplio, por ejemplo.
pero tal vez la diversidad está en el número de variables, ¿no? Entonces es un poco esto que decía de en qué cosa te especializas, porque tampoco hay una fuente que lo sepa todo, ¿no? Que pueda tener hebreo, pero también Devanagari, pero también que sirva para matemáticas, pero también que sirva para títulos y también que sirva para chiquito, ¿no? Es decir, es posible, pero es un proyecto de muchos años, ¿no? Y también veo que el diseñador de tipografía se va a beneficiar si también le toca estar del otro lado, ¿no? Ser también un diseñador gráfico de cualquier tipo, ¿no? Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo diseño libros, muchos, y creo también por eso que puedo diseñar tipografías pensando en libros incluso, ¿no? También a veces juega en mi contra, ¿no? Porque cuando quiero diseñar algo para web o para periódicos o para cualquier otra cosa, mi background de diseñador de libros aflora, ¿no? Entonces mis amigos ven las fuentes y dicen, bueno, pero esto es otra fuente de libros, ¿no? Entonces creo que también esa experiencia de primera mano surge en tu trabajo de otro modo, ¿no? Você vê a extensão da fonte produzindo, você vê o trabalho, a fonte em aplicação. Então você pode ver quais são os problemas que existem na fonte quando você está fazendo o trabalho. Sí, claro. Y cuando ves el trabajo de un diseñador gráfico que hizo con tu fuente, ¿no? También a veces adivina tu intención y la usa en un producto muy parecido a lo que tú suponías, y a veces la reinventa y la usa de una manera muy contemporánea cuando la fuente era más bien clásica, ¿no? Eso también es sorprendente para mí. É a melhor surpresa de ter um trabalho sendo o que você não esperava, né? Você vê um trabalho. Agora, a coisa do graphic designer, ele tem que fazer, cada projeto ele tem que criar uma coisa que seja diferente e a mesma coisa. Você tem que ter essa ambivalência. Ele tem que ter o branding de ser uma coisa única, de criar a cara do cliente, ao mesmo tempo dele estar dentro do mercado, que aquilo você sabe exatamente o que produto aquele é quando você olha, né? Então, ou seja, por isso a coisa da tipografia, você quer que ela seja, ela tenha uma flexibilidade que você possa criar uma coisa específica, mas ao mesmo tempo que ela tem, que ela possa ser existir dentro daquele contexto, né? Eu lembro de uma palestra que eu assisti no TPC 10 do Peter Bilek, e ele contou um pouco sobre o projeto da Works That Work, que é uma revista. Ele é type designer e designer gráfico, e ele falou que a primeira coisa que ele fez foi a fonte. Então ele começou a revista desenhando a fonte. Você já chegou a fazer algum processo desse tipo? Você encontrou a fonte e da fonte saiu uma identidade? Não, a gente tem o que a gente chama de the drawer of wonders, ou seja, a gente tem uma gaveta que são as coisas que a gente gosta. Então a gente está sempre colocando dentro daquela gaveta, e um dia a gente espera que a gente abra a gaveta e tire aquela ideia que você teve para você utilizar. Mas é aquela coisa de catálogo, né? Você fica, é aquela coisa do canibal, você pega tudo, você está pegando referências e pegando imagens e guardando, e aí um dia isso aparece na sua cabeça e você acha que aquilo é inusitado, quando você vai ver uma coisa que já existem, que você tem livros, referências disso, mas que você nem imaginava que era mais... Y Cristóbal, cuando... ¿qué falar? Sí, yo volviendo al tema anterior, ¿no? Pero creo que es muy interesante para un type designer, digamos, estar muy en contacto con gente como él, por ejemplo, ¿no? Porque uno a veces es tan lento hacer un proyecto tipográfico, más que cada vez el estándar va subiendo más.
por ejemplo, hacer una fuente de 250 caracteres es muy raro, ya casi nadie hace. Ya casi todos ponen latino extendido, números altos, bajos, ¿no? Y a veces por ahí, no todos los proyectos, es cierto que uno a veces se entusiasma y hace más de lo que antes de saber si la fuente funciona, ¿no? Entonces, nosotros en la huerta tenemos una especie de círculo de beta testers, que el que quiera inscribirse con todo gusto, y que vamos mandando pruebas, a ver, esto te gusta, no te gusta, te serviría, no, pensás que en algún proyecto, porque esa opinión por ahí te puede frenar algo que a tiempo, que te va a demorar un año y medio hacerlo. Entonces es como que el riesgo es muy grande, en el sentido de que es muy amplio y muy largo y muy trabajoso todo un proyecto tipográfico, por lo menos de lo que hacemos nosotros, que son familias normalmente grandes, ¿no? E qual que é o perfil desses beta testers? Eles são type designers ou eles são designers gráficos? No, usuarios. Usuarios, Usuarios, designers sí. gráficos, publicitários, enfim. Claro. Por ejemplo, si yo estoy haciendo una fuente de libros, el español lo usa muy pocos caracteres, entonces yo puedo terminar rápido ese set y mandarlo a amigos que diseñan libros o a profesionales que yo me parezca que tengan buen criterio. Entonces digo, a ver, fíjate ¿qué opinás? Si funciona, si no, ¿qué le cambiarías? Porque al fin del día uno quiere hacer algo que se use, ¿no? Después de tanto, o sea, no hay nada más triste que, más allá de que uno no gane plata si no la vende, de que quede en un cajón y nunca nadie la haya usado en ningún lugar, ¿no? Entonces, en ese sentido, eso es muy valioso, sentir que uno está trabajando en algo que tiene sentido y no en hacer más ruido, ¿no? Es como la música, ¿no? La cantidad de canciones que se siguen haciendo que son iguales a otras, que son siempre lo mismo, que, bueno, algo que valga a pena, ¿no? Eu acho que uma coisa interessante que está mudando no mercado, que é justamente até o que o Roberto falou, a fonte que tem acesso, seja o Daniel mandando para ele, tem mais chance de usar, porque já está ali, ele consegue testar, ver se ela funciona ou não. Acho que a Espinosa tem uma versão grátis também, né? A versão regular. Sí, la regular es gratis. A regular é grátis. As tuas também várias são grátis para uso geral. E eu imagino que hoje essa é a grande mudança no mercado, que cada vez mais a gente quer usar antes de ver. Que antes a gente via type specimens, que eram muito bem feitos, só que era com uma estética que talvez não era que você precisava. Aí você comprava, depois descobria que não servia. Então eu vejo que hoje essa prática, né, de testar, e ela está sendo feita de uma forma oficial, até se a gente fala de font stand, por exemplo, você tem já no Google Fonts, você já testa direto. Mas eu acho que é legal essa prática. Eu queria ver também se teve impacto no trabalho de vocês, no caso também, e no caso de vocês também do lado do cliente. Se vocês conseguem ver a fonte ser mais utilizada ou se evitar essa dificuldade, né, da pessoa às vezes comprar e nunca utilizar. Eu acho que agora a pessoa já testa antes, já é mais fácil, né? Mas como eu falei da fonte do Daniel Sabino, que é linda, o Haltrix, e eu nunca consigo, eu já fiz várias vezes usar aquela fonte e eu ainda não consegui. E é uma fonte muito bonita, e a ideia de você fazer essas coisas. Eu sou fascinado por algumas fontes que... O Black Letter, todo mundo adora Black Letter. Quantas vezes você mostra e as pessoas dizem para você, mas tipo de Hitler não pode ser tipo de Hitler. Realmente, o que você explica, você conta, você tenta que o cliente entenda, mas é a primeira imagem que eles vão ter, então é muito difícil eu conseguir passar. De repente, no dia que me dão um restaurante alemão um beer hall, aí eu consigo passar o Black Letter, mas até então é difícil. E você ainda olha type specimen ou não, como decisão? Eu olho tudo que tiver. A primeira coisa são as small type foundries que estão produzindo coisas interessantes, que está sempre olhando. A Type Directors Club, porque é a ideia de você curator, porque o problema de que tem tanta fonte no mercado, MyFont é a coisa mais triste de você tentar descobrir fontes no MyFont. Porque eu acho que eles têm
modelo matemático, que a primeira coisa que eles puxam as fontes dele, do Monotype, e ao mesmo tempo puxam as fontes, um tipo de search que eles estão acostumados. E é muito difícil você fazer umas searches que eles não têm... E também a maneira como os próprios tipógrafos, quando eles fazem as fontes, o que eles colocam de referência. Então, por exemplo, se você não escrever monoline, e eu querer uma monoline, a sua fonte pode ser monoline, mas se você não escrever, eu não vou conseguir descobrir. Então, tem essas coisas que... mas você está sempre olhando. Agora, é um horror. MyFonts é um horror de você olhar fontes. E aonde você compra fontes? No MyFonts. E no Commercial Type, e Hoffler, e Daniel Sabino, porque manda para mim. Sí. Una posibilidad también es escribir al diseñador de la fuente, y normalmente son personas accesibles, ¿no? Y pues te pueden dar versiones de prueba o a veces incluso la versión ya final. Eu concordo. A única coisa que eu fico muito com medo de pedir a fonte, porque você nunca tem o controle. Então, e a ideia de que você, de repente, isso é o viver da outra pessoa. Você começa, a história do quem foi com a NBC, eu esqueci quem foi que fez, que eles fizeram uma fonte, eles compraram uma licença. Foi da Font Bureau. Font Bureau, exatamente. Foi o show do Jay Leno. Exatamente. E aí eles usaram para toda a campanha e ninguém foi descobrir que eles só tinham uma licença da fonte. Aí ganhou. Eu acho que foi milhões de dólares o processo, danos morais. Então, ou seja, você não quer que isso também aconteça com você. E Sim. Você espera, você quer... Não, na verdade é que tem algumas maneiras de você... Eu acho que eu aprendi com a Dalton Mag, por exemplo, que criou a versão trial e o arquivo chama trial. Eu costumo fazer isso quando eu passo para um designer a fonte, assim. Eu acho que, de certa forma, o fato de você ter sistemas que você testa, como o FontStand de novo, né, que você pode testar por 1 hora até... já tira dúvida se funciona para o teu projeto ou não. Porque até anos atrás, a desculpa de qualquer designer era eu não consigo ver, pelo espécime eu não consigo ver se vai funcionar ou não, então eu não vou comprar. Então eu vou piratear ou não vou usar qualquer que eu tenho aqui. E hoje a gente tem outros jeitos. O Fonte tem o sistema deles também, que você tem um plugin que você testa a fonte direto no InDesign, com o arquivo vetorial. Então também tem esse outro jeito. Então acho que não é mais essa desculpa, né? Acho que talvez é uma desculpa para o designer ruim, que ele agora não tem mais essa desculpa. Um pouco, porque, por exemplo, ainda o display fonts é fácil. Você pode ou vetorizar, ou font stand. Texto é complicado, porque você tem várias variedades e você tem... para você descobrir, e depois aquela coisa, você não pode misturar um com o outro, você não pode misturar o itálico com o bold, com o romano. Então, até descobrir uma maneira que eu possa usar isso tudo junto e tirar e colocar, fazer no layout para mostrar para o cliente, você fica de novo arte final, você fica começando a cortar pedaços e tentar juntar. Aí talvez a versão regular, grátis, aí possa ser uma solução, né, para mancha de texto, realmente olhar. Sí, en definitiva. Aliás, o que te motivou a fazer a regular? Também pode falar para a gente por que motivou a fazer a versão regular grátis? Sí, como en el caso concreto de Espinosa, como la regular es la más útil, entonces mucha gente la descarga de MyFonts o de otro lado, y normalmente con eso le basta para darse una idea, y a veces con el complemento ya del specimen, donde la regular está en conjunto con la italic o con la bold o con otra, se puede dar ya una idea bastante cercana a la realidad. Pero incluso me ha pasado que igual me escriben y me preguntan si puedo dar alguna versión de prueba de la itálica, por ejemplo, y normalmente no hay problema, ¿no? Digamos, yo también he estado del otro lado y también he pedido fuentes a personas, ¿no? Y normalmente pues me las
me las prestan, digamos, y cuando el cliente las aprueba, pues se compra una licencia, y si no, pues en realidad pues yo me lo, digamos, lo dejo ahí guardado, pensando en que por algo me gustó y probablemente lo puedo usar en otra ocasión, y el día que efectivamente se paga un proyecto con esa fuente, entonces yo estoy pensando en que esa licencia se va a pagar también, ¿no? También por eso decía hace rato, no para todo proyecto compro una nueva fuente, también por un asunto de presupuesto, ¿no? Entonces también muchas de mis decisiones son, este proyecto lo puedo usar aquí, pero tal vez en otros 5 proyectos más, y el precio de la licencia se distribuye entre todos esos proyectos, ¿no? Lo cual facilita la adquisición, ¿no? Si no, terminaría usando Arial, ¿no? No sé. Sí, y de todas formas es un tema muy difícil este, ¿no? O sea, un poco ridículo el precio de una fuente. O sea, si yo bajo una fuente y hago el logo de, no sé, IBM y lo vendo a $3 millones, no sé. Entonces es como muy difícil saber eso, si para cuánto los va a usar. O sea, me refiero a que es un material difícil de vender. Hacerlo comercial y sustentable y justo para todos es muy difícil. En general yo diría que las fuentes son caras. O sea, si uno piensa en la evolución que tuvo el precio del software en general, lo que sale en una aplicación del teléfono, del iPad, entonces digo, sí, las fuentes son caras, ¿no? Si me sale, no sé, $2 una aplicación con la que puedo hacer, no sé, cosas más complejas, digamos. Pero, por otro lado, con una fuente es probable que puedas hacer mucho dinero en algunas circunstancias, en otras no. Pero un tipógrafo o un type designer la va a vender igual a todo el mundo y, bueno, es como un descontrol. O sea, para mí, o por lo menos la meta que tengo es ver la forma de vivir de eso, más allá de cómo sea, ¿no? Y también se ha puesto muy de moda esta onda de Black Friday y no sé, cosas de 95% de descuento y promociones muy locas que hace unos años no había, que yo creo que también porque la lógica muchas veces de los que compran fuentes es como medio consumista, ¿no? Medio liviana. Dice, una fuente barata y la compro, no me importa, no sé si la voy a necesitar, si no. Sería ideal pensar en usuarios así como con la actitud que estaban marcando ustedes, como que están pensando en el tono justo para dar con un... pero yo creo que esos son diseñadores muy cultos y pocos, me da la sensación, ¿no? No sé. Sí, sí. Y también hay algo que veo importante, que es muchos diseñadores gráficos se dedican a diseñar, ¿no? Y viven de diseñar libros o sitios web o lo que sea, pero pocos diseñadores de tipos, pocos type designers viven de diseñar tipos, ¿no? Lo combinan con dar clases o diseñar, o diseño gráfico tal cual, ¿no? Entonces creo que ahí hay un desequilibrio, ¿no? Entre que el diseñador gráfico que sí vive de diseño gráfico y que usa las fuentes que diseñó alguien más y esa persona no vive de diseñar fuentes, ¿no? Claro. Y además que es una apuesta, como decía antes, ¿no? Por lo menos en familias de texto y familias grandes es una apuesta de muy largo plazo y de mucha inversión. Entonces uno esperaría que funcione, ¿no? Para no desanimar gente, ¿no? A gente vai abrir para perguntas. Reginaldo, você tem uma pergunta, é isso? Pode ser 2 perguntas? Uma para você e uma para o Roberto. Para o Roberto, se existe uma certa preferência por comprar fontes de type designers brasileiros, não sei se existe isso, até para, sei lá, fortalecer o mercado. E para o Maldonado, pode ser para os outros também, mas no seu caso eu fiquei curioso, as inspirações, porque você tem uma característica, pelo menos que eu acompanho bastante o seu trabalho, de fontes bem ecléticas, variadas, e está sempre experimentando. Acho que tem um pouco a ver com a Just in Type isso. Então, da onde surge assim, quero
projetar uma fonte assim assada, com esse estilo, enfim, porque tem uma diversidade grande, na minha opinião. Não segue tanto, às vezes, uma linha, assim, sabe? Um estilo próprio. Não, quer dizer, eu acho, de novo, eu acho o Daniel Sabino fantástico, mas eu não procuro se a fonte, onde a fonte foi feita. É a qualidade do trabalho. Porque, no fundo, o que vai viver é a qualidade do trabalho, não é a origem da fonte, né? Mas tem coisas acontecendo, tanto na Argentina quanto aqui, que não era uma coisa que você esperava. Agora você vê, tem muita gente fazendo. E aí, então, também tem aquela parte do produto nacional também. Você tenta procurar as coisas que estão acontecendo que você consegue se relacionar, que são parte da mesma cultura. Então... No meu caso, na verdade, como eu não tenho tantas fontes lançadas, eu tento fazer uma coisa que eu nunca fiz. Então, se você olhar as minhas fontes, não tem nenhuma parecida. São todas de estilos muito diferentes. E, às vezes, isso vem de um desafio pessoal, como foi o caso da pasta script, por exemplo. Eu tinha feito a Sapeca, que tem milhares de ligaturas e não sei o quê. E aí eu falei, putz, eu quero fazer uma fonte script que não precise de ligatura nenhuma. E aí, então, a pasta script é isso. Ela é uma fonte script que tem, sei lá, pouquíssimas ligaturas, que é só quando tipo, realmente precisou. Mas aí, ao mesmo tempo, aí eu vejo o Roberto dizendo que, tipo, não, é muito mais legal quando tem 1 milhão de ligaturas. Aí você fala, bom, então eu ferrei. Mas aí, em vez de ligatura, você coloca swatches. Ou seja, você tem... Pois eu acho que faz todo sentido, na real. É que aí era um desafio pessoal de ser capaz de desenhar uma fonte que não precisasse de ligatura. Eu tenho muito essa coisa do desafio pessoal, assim. A minha última fonte foi um desafio pessoal de entender todos os alfabetos latinos, tipo, o alfabeto latino com todos os acentos, e vietnamita, e o caramba, e tem 1 milhão de caracteres, quase sem nenhuma ligatura, uma fonte sans, mas ela tem muitos caracteres porque ela tem um suporte muito grande. Assim, eu cheguei a desenhar grego e hebraico, não tive coragem de lançar, mas eu desenhei. E a minha ideia era realmente estudar coisas que eu não tinha estudado ainda. E os projetos, eu estou fazendo 2 projetos agora, um é uma geométrica, que eu nunca desenhei, e o outro é uma fonte de alto contraste, que eu nunca desenhei também. Então... Mais alguma pergunta? Cris, por que você não lança suas fontes? Eu não lanço, porque depois o usuário fala que não consegue utilizar. Bom, na verdade, os meus casos também, como eu não sou de varejo, né, eu sempre fiz por encomenda, eu sempre estou tentando responder um briefing. Então, na verdade, o desenho vem do briefing. Eu não penso em forma antes. Ela acaba nascendo da necessidade do briefing. Então, acho que realmente é um caminho diferente. E é claro assim, que também tem o seu lado bom e o seu lado ruim, né? Porque se você faz com um caminho específico, talvez ele funcione melhor naquilo, mas não funcione em outras situações. Também acho que você pode ver que, às vezes, a Haltrix provavelmente já não foi feita para ser usada em cardápio de restaurante. Mas ela pode funcionar. Talvez se tiver um dia um rockabilly, né, algum restaurante, possa encaixar perfeito. Para mim, o restaurante francês de 1950, porque é totalmente do... Como é que era o nome? Roger... É uma variação do cara que fez Mistral. Como é que era o nome dele? Do Escoffon? O Escoffon. É uma continuação do Escoffon. Então, ou seja, seria perfeito para um bistrô francês. Só que ainda não conseguia. Está na gaveta dos desejos. Está na gaveta, exatamente. Que eu acho que vai muito isso, né, de necessidade de mercado consumidor, né, o que cada um espera também do desenho tipográfico, e é isso. No meu caso, também, acho que é bem diverso também, acho que eu fiz, mas porque eram necessidades específicas. Mas você não tem, por exemplo, quando você faz projetos, você tem licença. Depois que aquela licença vence, você não coloca no mercado? Então, acho é uma boa pergunta. Eu fiz alguma, por exemplo, para a revista Quatro Rodas, foi exclusiva para eles, ficou 11 anos utilizando a revista. O contrato não dizia nada que eu não podia. Mas eu achei melhor não lançá-la depois, porque eu fiz pensando em design de carros de 2003. Então, eu acho que ela foi pensada tanto para aquele contexto que eu achei que seria banalizar o uso dela se eu dizer agora use em restaurante. Ela pode funcionar em restaurante.
mas o objetivo inicial dela não foi feito para isso. Mas a fonte ela tem que ter uma vida que seja fora de você, fora do seu controle. Sim. E designer é control freak, né? Então, Sim, sim. ou seja, tem um momento em que ela tem que parir e ir na vida e descobrir o que ela vai ser, né? Tá, então eu te mando, quero ver se eu Manda, usar. olha, quem quiser mandar fonte para mim, eu recebo todas, adoro. Oba, tá funcionando aqui? Tá. Vou cobrar se não usar. Eu vou aproveitar para continuar exatamente essa questão, né, da fonte que é feita para cá e depois ela é reutilizada, que é mais uma questão, eu acho que é uma pergunta mais para vocês que estão comprando e usando as fontes, que são quase que dois comportamentos. Algumas pessoas, alguns escritórios preferem fazer uma compra como um investimento do próprio escritório e reutilizar a fonte N vezes, que é um grande investimento do escritório. E existe um outro perfil de compra que é pelo projeto, né? Então eu gostaria só de entender um pouco mais de vocês que estão adquirindo fontes e utilizando fontes, né, que são usuários de tipografia, falar um pouquinho desses dois comportamentos de compra, se vocês lidam mais com um, se você tende a comprar mais fontes para fazer um uso extenso da mesma fonte, ou se não, você vai realmente buscando por projeto para responder um briefing específico. Os meus projetos são pequenos, eu não tenho capacidade. São 3 pessoas no meu escritório, eu e mais minha esposa e o assistente. Então realmente os projetos não são muito grandes. Quando, por exemplo, tem outros amigos que têm grandes companhias, aí você vê, eles compram licença para vários computadores, um investimento que eles estão fazendo. No meu caso, grande parte é mais display do que text e é por cada projeto, né? Então, ou seja, cada projeto ele tem que ter uma cara que é única e por isso a tipografia tem que ser específica. Embora, por exemplo, eu adoro como se diz, Scotch Roman. Adoro Scotch Roman. Eu acho linda Scotch Roman. Tem algumas... E você usar Scotch Roman toda vez é um saco. Então, você procura variações do Scotch Roman. Aí, quando você encontra uma, você adora e você passa... Porque ninguém está prestando atenção na fonte, que é na mínima ali. Aí eu uso essa em várias coisas, até descobrir uma ou outra versão da Scotch Roman. Então, você vai... por aí, né? Ou seja, uma sensibilidade que você sabe que as coisas que você gosta e você vai procurando aquelas coisas e de maneiras diferentes, né? É o mesmo e totalmente diferente. E como era lá na África, Cris? Na agência África. Vamos deixar. A agência de publicidade. Eu trabalhei 2 anos como consultor, diretor de tipografia, onde comprava fontes para a agência inteira. Então, vivenciei, acho que todos esses momentos de tentar fonte grátis, porque tem job que não dava para comprar fonte, era tão pequeno que não valia a pena. Desde job que eu queria testar a fonte antes, que acho que era a maioria dos casos, que realmente você tinha fazendo 2, 3 caminhos, e se eu comprasse das 3 para os 3 caminhos de cara, que cada um desses caminhos às vezes mudava a escolha tipográfica. Então, na verdade, eu precisava ter 10. Então, já era difícil. E às vezes já era uma que eu sabia que funcionava muito bem, eu já comprava antes. Eu já comprava na hora, falava, essa aqui vai funcionar para cá, usa. E se não dava certo, eu pegava o projeto para fazer. O diretor de arte falava, não, deixa que eu tento aqui então e tento fazer na prática, né? E além do que também é coisa de você conhecer a pessoa que está fazendo a tipografia. Então, por exemplo, o Paul Barnes da Commercial Type, qualquer coisa que ele fizer, você sabe que é fantástica. O A2 lá, o dinamarquês lá que mora na Inglaterra, esqueci, ele fez o design. O nome dele, mas ele é bem bom. Ele esteve no ano passado aqui dando palestra na AGI Open também. Ele acabou de redesenhar o The Guardian. Sim. Qualquer coisa que ele fizer, eu vou prestar atenção. Eu posso não comprar, mas o site dele, estou sempre olhando. Qualquer coisa que o Jonathan Hoffler fizer, você vai olhar. Sim. E você vai comprar. E ele, porque ele é grande, ele pode fazer a fonte mais barata também. Sim. Então... Eu acho que o importante aqui é um pouco do que o Gustavo estava perguntando, que é um pouco de relação de trabalho também, relação com os type designers,
Ou com foundries, né? Digamos assim também, você construir uma biblioteca que você vai usar sempre, ou você ter coisas novas, né? Na agência também o que eu fazia, eu tinha várias fontes que me mandavam as fontes antes. Teve um caso que o Christian Schwartz me mandou uma, porque eu tuitei que estava pesquisando alguma coisa, ele já mandou, olha, eu tenho essa aqui que te serve, eu te mando, fala com a secretária. Se usar, paga, se não usar, nem paga. Então, acho que é muito construir, né, também essa rede, né, de pessoas que acho que tem que ter confiança, o que o Cristóvão falou, né, tipo, de você enviar a fonte, ou como o Juan falou também, é o trabalho da vida dele. Tipo, se você vai, às vezes a pessoa é de má fé, você nunca sabe. Então, acho que é realmente conhecer as pessoas, só que acho que isso, na verdade, está faltando mais no mercado, porque eu, pelo menos para mim, é fácil descobrir quando a pessoa é de boa intenção e realmente que aquilo vai melhorar o trabalho dela, ela está precisando daquilo. Então, daqui a pouco ela precisa testar a fonte antes ou precisa negociar uma licença para ser mais flexível. Também acho que tudo é válido, né? E eu acho que isso falta mais conversa mesmo. Dá para ver pelas conversas que a gente está tendo aqui, ó. Tem um que prefere manda um e-mail que já te manda a fonte. Tem outro que não. Talvez vai falar, eu vou ficar desconfiado. Mas no final, acho que é bom para todo mundo, pelo menos esse diálogo. Está faltando esse diálogo hoje, né? Você veja a diferença do que o Daniel te entrar em contato com você, você vê, já virou um contato no Brasil, né? Lógico. O cara do Type Republic, André Valius, ele fala que as fontes dele, como é que ele fala? Que o que ele faz, quando a fonte que ele manda para você, aquilo é para pagar a fonte que ele está fazendo. O produto já existe. Então, para ele, o que ele quer é o uso da fonte. Agora, eu também concordo plenamente com você. Tem que saber para onde essa fonte está sendo feita, porque também você quer a fonte, a melhor utilização. Porque se ela for, de repente, todo mundo usa, mas usa muito mal, o Alejandro Paul falava, ele fazia todas essas ligaturas e ninguém usava as ligaturas. Quando ele faz a apresentação, ele mostra as fontes e depois mostra os pacotes sendo usados e nenhuma dessas ligaturas são usadas. O que é uma coisa triste para o tipógrafo, mas, ao mesmo tempo, você quer que a fonte seja a melhor maneira, a possibilidade que essa fonte tem, né? A Rosetta Type Foundry fala que o que você está pagando é o suor, a lágrima e o sangue. E complementando o que o Gustavo falou também, a questão de você você talvez seja trabalhar com licenças mais flexíveis ou você comprar uma que é para usar para vários projetos, que realmente fica mais barato. Eu acho que um pouco da questão do fundamental é isso. Primeiro, é ver se os teus tipos de projetos são sempre parecidos. Digamos que você faz uma editora de livros convencionais. A tendência é que aquela fonte sirva realmente para 10 projetos. Se você trabalha com um restaurante que uma hora é italiano, outra hora é mexicano, outra hora é francês, ela não vai servir. Então já é natural, acho que de cada tipo de área de atuação, né? Eu acho que o mais importante primeiro, se você tem já um relacionamento, você tem acesso talvez com antecedência, sem precisar pagar. Você pode ser beta tester também, que já é um relacionamento também com as Type Founders, que eu recomendo para todo mundo. Tipo, quem quer testar fonte, tenha 5 pessoas aqui pelo menos que você pode entrar em contato, que vão estar super felizes, né, de ver o projeto ser utilizado por pessoas que eles de certa forma reconhecem, né, que respeitam o trabalho deles, né. Então acho que essa relação é fundamental. E aí eu queria falar só de mercado também, da questão de mega descontos até, né, que você comentou um pouco, que às vezes vou colocar 95% de desconto. Eu vou dizer, eu compro muito fontes assim, só que eu quase nunca uso elas, porque na hora que eu tenho um projeto real, eu sinto uma dificuldade grande, que às vezes é o kerning, é o tracking, eu não consigo. E você acaba esquecendo. Você esquece que você tem a fonte. Então, acho que tem esses dois caminhos, mas eu compro, porque se der um projeto, eu ganho uma margem muito maior. Então, se eu usar, a cada 10 que eu compro, se eu usar uma, ainda empata. Então, acho que é meio essa lógica, né? A única coisa que eu tenho que é para falar em termos quantas vezes você tem que comprar a mesma fonte em variações, ou seja, é igual você comprar o LP dos Beatles, o White Album. Quantas vezes você já comprou esse álbum? Você já comprou em LP, em CD, em download? Ou seja, quantas vezes eu tenho que comprar a mesma fonte? Porque tem algumas coisas que são básicas que você sempre vai usar, mas cada vez que muda a tecnologia, você tem que comprar novamente. É difícil você...
Tá aí as fontes Pro, né? Que vão adicionando coisas mais. Tá vendo? O cliente compra. Isso é bom. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos. Hoje, com isso, a gente fecha o dia. Eu fecho o dia aqui. Mas acho que o Érico vai subir no palco para dar os recados finais, certo? Então, muito obrigado, pessoal. Até a próxima.